Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, eu sou o Fábio e esse é mais um episódio do podcast Entendes o que estás lendo. Olha, quase esqueci o nome do podcast. Oh, Jesus amado, que bom que você voltou, que a gente está aqui novamente. Deuteronômio capítulo 29, parte 3, episódio de número 761, nona temporada. Isso é cansaço, gente. É cansando, a mente começa a falhar. Hoje a gente vai falar sobre as coisas secretas, Deuteronômio capítulo 29, versículo 29, que fala que o Senhor nosso Deus tem segredos que ninguém conhece, né? Tem outro versículo que fala que as coisas reveladas são para nós, mas as ocultas são para Deus. Então o Senhor, com relação a Israel, a gente vai ver o que significava tudo isso, que traz de aprendizado para as nossas vidas, de forma prática, tá bom? E este é o nosso momento de reflexão, de explanação, uma pregação expositiva aqui, através da Bíblia Sagrada, capítulo por capítulo. Tem sido uma jornada fantástica, excepcional, onde eu tenho aprendido bastante, eu tenho certeza que você também, do que Deus tem a nos ensinar através da sua palavra. As coisas secretas que esse texto nos fala, deste versículo, eram as coisas que Deus não havia revelado a respeito do futuro de Israel, especialmente o tempo e a maneira do cumprimento daquelas promessas e ameaças que eram condicionadas à sua obediência ou desobediência. As coisas que haviam sido reveladas, elas aguçavam o seu apetite por saber mais. Daniel 12:8, João capítulo 21, versículo 21. Agora, neste versículo específico, Moisés ele desencoraja a curiosidade excessiva sobre coisas propositalmente mantidas em segredo, enquanto direciona o povo às coisas reveladas como contendo tudo o que era necessário para o cumprimento do seu dever. A verdade a ser extraída da passagem é que a Bíblia é principalmente um livro para orientação prática, e não para a solução de dificuldades especulativas ou satisfação de uma mera curiosidade. Veja que era dever e não uma especulação curiosa. As dificuldades e os mistérios inerentes ao esquema da revelação são reconhecidos. Eles podem ser utilmente distribuídos em 3 classes que a gente vai meditar aqui. Aquelas que não são peculiares à Bíblia, aquelas que são peculiares à Bíblia e aquelas que surgem da nossa apreensão imperfeita dos fatos revelados, das nossas concepções, muitas vezes equivocadas. Aquelas que não são peculiarmente à Bíblia diz respeito a todo o nosso pensamento sobre os fatos da existência. A Bíblia não criou ou se não se propõe a solucionar os mistérios da origem e existência do mal, do sofrimento do inocente com o culpado, do livre-arbítrio e da necessidade da reconciliação, da liberdade do homem, com a presciência ou a predestinação de Deus. Essas são dificuldades de todas as linhas teológicas, filosofias, bem como da Bíblia. Veja que ela não se atém a certas respostas. Algumas coisas nós abstemos apenas pela nossa fé e confiança de que Deus sabe o que está fazendo. A gente não precisa dar resposta para tudo. É daí que nascem muitos erros e heresias da interpretação bíblica. Agora, existem aquelas que são peculiares à Bíblia, que emergem em conexão com o esquema e o processo da própria revelação sagrada. Tais são as doutrinas da Trindade, da encarnação de Jesus, da expiação, da regeneração. Doutrinas que nos iluminam
confortam do ponto de vista prático, mas que no aspecto especulativo envolvem muito do que é desconcertante para a nossa razão. Veja que existe também a nossa apreensão imperfeita sobre fatos que aprove a Deus deixar oculto e nós queremos trazer à tona. São sobreposição de teorias equivocadas, interpretações falsas. Essa última classe de dificuldades, elas não nos interessam aqui. Se perguntarmos por que tanta coisa permanece sem ser revelada na Escritura, a resposta é: há muito que não pode ser revelado. Não seria inteligível para nós. O propósito das Escrituras não exige que seja revelado mais do que o suficiente para nossa orientação. A existência de dificuldades não resolvidas atua como um teste e auxilia no desenvolvimento de nossa fé. Fé, isto é, como um princípio prático, crendo e confiando em Deus, com base no que lhe é revelado, apesar das dificuldades. João 20, 29. Isso nos dá a chave para o nosso dever diante dessas dificuldades. Não nos esqueçamos, meus queridos, que coisas antes mantidas em segredo agora são reveladas. Colossenses 1, 26. Que ao longo dos séculos Deus está sempre tornando os seus conselhos mais e mais claros. Que é privilégio, dever da Igreja de Cristo, progredir e avançar sempre no conhecimento da vontade de Deus, na medida em que Ele escolheu revelá-la. No entanto, a condição da existência terrena é que conheçamos apenas em parte. 1 Coríntios 13, 9. O nosso dever, portanto, é claramente não negligenciar a luz que temos, batendo em vão contra os arames da gaiola, que nos confins, mas sim diligentemente. Nós precisamos aprimorar essa luz como o meio mais provável de obter mais. É mais importante apagar um incêndio do que saber exatamente como ele se originou. Mais importante escapar do prédio em chamas do que saber exatamente o curso que as chamas tomarão depois que a gente partir. Não devemos renunciar à oração, porque é misterioso para nós como Deus pode responder à oração. Nós não podemos se abster-nos de fugir para Cristo porque não conseguimos formular uma teoria lógica a respeito da expiação. Não podemos renunciar à nossa atividade porque não podemos conciliar o livre-arbítrio e a predestinação, como alguns interpretam. Veja que a revelação resolve a dificuldade central, como Deus pode ser justo e ainda assim justificador dos ímpios. Esclarece abundantemente o caráter de Deus, o caminho da salvação, os requisitos da santidade, e torna muito certo que para a razão natural sempre deve ter permanecido duvidoso. Que tolice, então, a gente fazer o dever e esperar pela resolução de dificuldades especulativas, muitas das quais provavelmente jamais serão resolvidas aqui nessa terra. As coisas secretas de Deus pertencem ao Senhor. Sua palavra nos ensina de maneira geral as questões das linhas particulares de conduta, mas cabe a Deus determinar o quando, o como, o que e onde do evento real, de suas promessas, de sua vinda. Veja que sua providência é um mistério insondável para todos, exceto para ele mesmo. Isso, no entanto, não precisa inquietar os filhos de Deus. Ele é seu Pai e eles podem confiar seu futuro com confiança à sua sabedoria e ao seu amor. Mateus capítulo 6, versículo 26 ao 34. De pouca utilidade a gente se preocupar com medos, inquietações sobre o que pode nos acontecer. Cumpra o seu dever. Deixe as questões para aquele que está acima. Dever, não cálculos de conveniência. Veja que existe um propósito na revelação divina e ele gradualmente a revela conforme a sua vontade.
Ensinado pelo bom Espírito de Deus, Moisés, nesse versículo 29 do capítulo 29, ele discerniu que o propósito da revelação divina não era satisfazer a curiosidade intelectual, mas qualificar-nos para a obediência prática. A revelação é a única fonte de conhecimento salvadora para homens culpados. O conhecimento de Deus, seus atributos e métodos de operação pode ser obtido pela investigação do homem, da natureza, mas o conhecimento especial das disposições, propósitos misericordiosos de Deus a respeito dos pecadores só pode ser adquirido pela revelação direta que ele se agrada em fazer. Se homens rebeldes podem ser reconciliados com Deus, por qual método? Como a natureza ferida do homem deve ser restaurada? Se qualquer existência, serviço ou promoção é possível além da morte? Essas e outras questões vitais só podem ser respondidas pela voz do céu. A revelação, ela não é coextensiva à realidade e aos fatos, gente, não. Há ainda um reino do desconhecido que Deus não revelou aos homens. A classe das coisas secretas está sob a guarda de Deus. Nós temos uma tamanha confiança na benignidade do Altíssimo que nós antecipamos novas revelações. Sim, uma série interminável de revelações. Mas Deus sabiamente reservou para si o tempo e o método dessas revelações graduais. Uma coisa inspira a esperança de um conhecimento crescente. Nós temos a promessa divina de que o que não sabemos agora, saberemos no futuro. Comparado com o desconhecido, o conhecido é apenas um grãozinho de areia, um átomo. O universo do conhecimento está além de nós, instigando nossa investigação, é verdade. A revelação, ela é um depósito responsável ao seu possuidor. As coisas que são reveladas nos pertencem aos nossos filhos para sempre. Enquanto esta revelação for completamente externa a nós, não se pode dizer que seja nossa. Para possuí-la, ela deve preencher o entendimento, mover nossas afeições, despertar os desejos, alegrar a consciência, moldar o caráter. Somente então ela nos pertence. E assim nós devemos conservá-la, saber por meio de uma apreciação sábia e pelo uso prático do que sabemos. Ela deve ser transmitida aos nossos filhos intacta, isto é, não tanto o pergaminho escrito, mas a crença viva que temos. Nós devemos valorizar, praticar esta revelação de tal forma que nossos filhos a vejam como nosso precioso tesouro, nossa âncora nas dificuldades, nossa estrela polar na escuridão, nosso mapa e guia diário. Ela nos pertence, portanto. Como homens sábios, nós devemos usá-la, sim, extrair dela todo o proveito que pudermos. Seremos considerados responsáveis pelo correto uso prático da palavra escrita. Somos administradores dos mistérios de Deus. A revelação que nos é dada é para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Ao nos dar esta lei, Deus lida conosco como seres inteligentes, capazes de compreender a sua vontade, capazes de lhe prestar serviço eficiente. Não há mesquinharia em nenhuma das dádivas de Deus. Assim que tivermos aprimorado ao máximo o nosso conhecimento da vontade de Deus, receberemos mais. Pois a Bíblia diz que o segredo do Senhor é para os que o temem. Então conheceremos se prosseguirmos em conhecer o Senhor. A obediência honesta, quando ela ocorre, ela amplia essa capacidade de conhecimento. Ela aguça o apetite por coisas espirituais pela aquisição delas. Ela desperta a nossa expectativa de conhecer a Deus, a seu Filho Jesus Cristo, que Ele é vida, e é uma vida em constante expansão que culminará
na vida além desta vida, a vida eterna. Essa passagem aqui, ela declara claramente tanto o propósito quanto os limites da revelação divina. Existe o propósito da revelação, não é satisfazer a curiosidade, mas assegurar a obediência nas gerações sucessivas de Israel. Em outras palavras, não é especulativa, mas prática. E as objeções levantadas contra a revelação, elas consistem em grande parte nas decepções dessa curiosidade especulativa. Porque Deus não informou o homem cientificamente sobre a criação do mundo. Porque não apresentou um sistema teológico articulado. Porque não compôs um livro-texto filosófico. Portanto, esse livro popular, diverso, discursivo, não pode ser divino, alguns dizem. Mas longe de tais argumentos serem válidos, eles servem para substanciar o caráter divino do livro. Por quê? Porque ele aborda o homem na família, o exorta a obedecer a Deus, a tentar fazer com que seus filhos obedeçam. Ele revela a Deus como um pai que busca a obediência, a confiança de seus filhos humanos e os convida ao céu da obediência aos seus mandamentos. Faz o homem compreender Deus o suficiente para conhecer o seu dever e a bem-aventurança de obedecê-lo. Então é isso, existem limites dessa revelação e nós precisamos respeitá-la. A pergunta retórica que eu deixo para a sua reflexão e a minha é: por quê? Buscamos responder a questões que Deus escolheu manter em segredo, quando Ele já revelou tudo o que precisamos para viver de acordo com a sua vontade. Vamos orar? Para a gente encerrar mais um episódio. Obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Que Deus abençoe grandemente sua vida. Vem orar comigo. E depois, assim que disser amém, a gente está encerrando mais um episódio. A gente volta no capítulo 30. Vai até o capítulo 34 para a gente encerrar esse livro de Deuteronômio. E vai ser bênção demais essa nossa jornada. Senhor, agradecemos pela sabedoria que nos concedeste através da revelação de Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a confiar no que nos foi revelado e a partir disso viver de acordo com os Teus ensinamentos, sem que a gente se perca em especulações sobre o que ainda está oculto. Que possamos obedecer Teus mandamentos, Tua palavra, com um coração fiel, sabendo que Tu, em Tua infinita sabedoria, revelaste tudo o que precisamos para a nossa salvação e o cumprimento do nosso dever. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.